Maria. Eu sou Maria, Rainha dos céus e da terra. Filhos de luz, aqui é Lourdes. Eu rendo graças e estou honrada por este instante que vamos partilhar, no coração do amor. Eu agradeço sua presença e sua constância. Eu rendo graças à sua consciência que soube, de diferentes maneiras, ao longo desses anos e de suas vidas, guardar, em vocês, a lembrança e o traço de sua eternidade. Eis-nos, portanto, chegados, nestes tempos, tão precisos, tão íntimos e tão intensos, do que há a viver para restituí-los à sua eternidade. Como para muitos de vocês, eu posso, doravante, dizer-lhes: eu estou com vocês, até o fim dos tempos. Eu estou com vocês e em vocês, como mãe, não vendo ali qualquer conotação ou coloração humana. Nossa filiação, nossa ressonância é o núcleo cristalino da Terra, que nos é comum, não é uma filiação que os confinaria a Lourdes, mas, efetivamente, a chave de sua liberdade. A partir de hoje, eu os convido a emergir, a mergulhar no banho da felicidade. A alimentação da Terra passa, doravante, por diversas portas das estrelas e do Sol. Os mecanismos que visam, de todos os modos possíveis, restabelecer sua integridade e seu tudo estão, definitivamente, no lugar, em seu corpo como no conjunto desse sistema solar. A ação dos elementos prossegue, e prosseguirá, o tempo que seja necessário, durante esse mês, para aperfeiçoar sua liberdade, para, justamente, que vocês sejam capazes, cada um e cada uma, de ver, realmente, de ser iluminado, em pleno dia, sobre o que vocês são, de ser iluminado sobre outra coisa que não o que fazia o comum de suas vidas, nesse mundo. Eu venho, também, de algum modo, convidá-los de maneira bem mais importante do que nosso encontro de hoje, a permanecer aí onde tudo é leve, a instalar-se onde tudo é feliz, onde tudo não depende, em nada, desse mundo. É nessa condição que vocês estão plenamente vivos, plenamente na vida. E é essa plenitude que se instala, em vocês, com mais ou menos evidência, mais ou menos facilidade. Mas vocês sabem disso muito bem. Qualquer que seja a intensidade de suas vivências, qualquer que seja a intensidade do que vocês experimentam, do que vivem, nós construímos, juntos, o que era necessário para realizar, com o máximo de facilidade, para esse mundo, para o conjunto de todas as consciências desta Terra, um mecanismo que permite, efetivamente, ter podido viver, para a maioria de vocês, sem ser afetado pelos reajustes da luz ou pelas resistências da sombra. Quer elas estejam em vocês ou exteriores a vocês, vocês sabem, muito bem, que isso é apenas um ponto de vista. Hoje, a Terra, que nos tem importado, a todos, nesse plano de existência que foi liberado, vive, agora, sua liberação. Essa liberação, que eu pude comparar um parto, virá apresentar-lhes todos os elementos que são necessários para sua consciência, como para a Terra e como para o que vocês são, na eternidade, para realizar essa obra alquímica importante com suas diferentes etapas, que vocês têm vivido mais ou menos facilmente, mais ou menos com a esperança, mais ou menos em acordo com sua consciência, e com esse corpo, que foi regado à fonte. A finalidade de tudo que foi vivido começou, já, a revelar-se, de diversas maneiras, para vocês. Alguns tiveram a revelação das linhagens. E vocês sabem o que representa essa revelação. Ela não é um conhecimento como o outro, mas ela os restitui através dos 4 pilares do coração, e ajuda-os a encontrar, de algum modo, esse centro do centro, esse coração do coração, que sempre esteve aí. Quaisquer que sejam as etapas que lhes pareçam ter escalado, ou escapado, de algum modo, à sua consciência, tudo isso, hoje, vai deixar lugar, cada vez mais, para um sentimento muito claro e cada vez mais lúcido, do que se desenrola, aí onde vocês estão, nesse corpo e, mesmo, em sua vida, em seus aspectos os mais ordinários. O extraordinário vem ao encontro do ordinário.
Mas o extraordinário, vocês sabem, pode ser assustador para aquele que ou não se preparou, através do que nós temos proposto ou por outros modos, ou cujo coração não é suficientemente inocente. A chave deste período, como vocês sabem, é o abandono, a capacidade para permanecer na paz, a capacidade para viver, de maneira cada vez mais segura, para vocês, os estados de contentamento, de êxtase ou de samadhi. Vocês o vivem, de algum modo, através dessa noção de distorção do tempo. Para vocês, o tempo parece esticar, para outros, o tempo parece contrair-se. E, em tudo isso, seu corpo está submisso e reage, por ele mesmo, a esse afluxo de luz, a esse afluxo de amor. O conjunto de todas as suas percepções, quaisquer que tenham sido, hoje, tendem, eu diria, a resolver-se nessa espécie de vacuidade em que tudo é pleno, em que tudo é perfeito, em que todas as questões que podiam apresentar-se, ainda, parecem-lhes, agora, supérfluas. A luz guia-os. Ela os rega e ela os conduz ao seu ser supremo, sem dificuldade. As únicas dificuldades, como vocês sabem, são representadas, hoje, apenas pelas últimas resistências. Seja do que é nomeada a sombra, do que é ligado aos hábitos ou do que é ligado a todas as ignorâncias concernentes à verdade suprema, ela também. O tempo de meu apelo chegou, mesmo se, de maneira pessoal, muitos de vocês tenham me recebido ou receberam o apelo de uma de minhas irmãs estrelas, ou de um dos anciões ou, ainda, de um arcanjo. Hoje, vocês são, de algum modo, convidados a essa festa. Não é mais uma núpcia, porque uma núpcia é um momento. E essa festa não é chamada a durar um momento, mas, efetivamente, a instalar-se, definitivamente, pondo fim a tudo o que era separado, a tudo o que podia ser zona de sofrimento ou de dor, mesmo se algumas aparências do mundo, vistas com o olhar habitual, façam-nos, por vezes, duvidar desse momento de festa. Mas esse momento de festa é inscrito de todos os tempos. Simplesmente, o que nós havíamos dito é que as circunstâncias precisas, para chegar a essa festa, seriam profundamente diferentes, segundo a resposta da humanidade. E, como os arcanjos disseram, seja após as núpcias celestes ou como nós o repetimos regularmente, de nosso ponto de vista tudo está, absolutamente, perfeito. Mesmo se lhes pareça que em sua vida, que no lugar no qual vocês vivem, existam coisas mais restritas para vocês, e, simplesmente, que a restrição não mudou, mas sua visão e sua capacidade para perceber amplificaram-se e desenvolveu-se, amplamente. O que vocês percebem, hoje, tentem lembrar-se. Objetivamente, vocês poderão apenas constatar que as coisas progrediram, para apresentar-se a vocês de maneira muito diferente. A grande novidade, para a maior parte de vocês, e nós os esperamos, cada vez mais numerosos, agora, a cada dia, é dar-se conta da verdade. Não da verdade da história que, como vocês sabem, sempre foi escrita por aqueles que estavam na cabeça de algo, de uma instituição ou de um grupo de pessoas, mas, jamais nenhuma história, qualquer que seja, substituirá a vivência de sua experiência. E tudo ao que vocês têm sido conduzidos pela luz, mas, também, por seu coração foi, pouco a pouco, ou brutalmente, para dar-se conta, por si mesmos, do que é a consciência em seus aspectos limitados em seus aspectos ilimitados. Dar-se conta de que o que quer que vocês tenham a viver, em sua história pessoal, ela será, sempre, apenas uma história pessoal que é, sempre, tributária de circunstâncias, de certo número de quadros e de limites próprios a esse mundo. A humildade é juntar-se à sua humanidade, é juntar-se a esse aspecto de sal da terra ou de carne da terra. Porque vocês são, muito precisamente, aqueles que estão inscritos entre o céu e a terra e que, talvez, perderam, inúmeros de vocês, essa noção de realiança eternidade, que vem transcender todas as histórias, pessoais como coletivas. Vocês vivem, portanto, e experimentam, além disso, outra temporalidade.
Reencontros, nomeados de diferentes modos, com outros planos, outras dimensões, que lhes eram, até o presente, inacessíveis. Tudo isso são, se vocês veem com objetividade, elementos de prova, não se pode mais formais, a mudança que está em curso. Mas essa mudança não é uma simples mudança, como se produziu em toda a história desse mundo. É bem mais do que uma mudança de ciclo, do que uma mudança de era, do que uma mudança de estado da consciência. O retorno à multidimensionalidade, aqui mesmo sobre esta terra, permite-lhes ter sua própria opinião e viver sua própria verdade. Se aceitam deixar a luz trabalhar, como ela trabalhará cada vez mais potentemente em vocês, vocês poderão apenas constatar que, entre a luz e vocês há apenas o espaço da ilusão das crenças nesse mundo e em sua verdade, e que, quanto mais vocês acolhem a luz e mais vocês se abandonam a ela, mais ela lhes revela e desvenda-lhes de modo cada vez mais exato. Reconhecer-se-á, sempre, a árvore por seus frutos e esses frutos, é claro, não são manifestáveis e manifestados, unicamente, por coisas que são a adquirir ou a desenvolver, seja na matéria ou na consciência, mas, bem mais, por essa noção de filiação. Porque essa filiação não é, simplesmente, agora, uma vaga lembrança, mas, efetivamente, nós esperamos, a realidade de sua vivência, cada vez mais frequente e cotidiana. Mesmo se algumas oscilações entre a eternidade e o efêmero, o ilusório e o absoluto pareçam-lhes, por vezes, desgastantes. Se vocês estão aí, aqui ou alures, ao ler ou escutar o que eu digo, vocês se dão conta, efetivamente, do que se produz em vocês, do que se desenrola em seu campo de experiência. Então, como havia sido dito, há numerosos anos, pelo comandante, NDR, Mikhail Ivanov, é claro, nós sabemos, pertinentemente, de onde estamos, que havia prazos e que esses prazos eram astronômicos. Mas não concebam jamais esse prazo astronômico como um momento a marcar com uma pedra branca ou vermelha, significando um antes e um depois, porque o antes e o depois não podem construir-se de acordo com sua linearidade, no espaço de um clique, mesmo se, no momento em que isso sobrevier, far-se-á como um clique. Havia, é claro, certo número de resistências, certo número de crenças, certo número de elementos, tanto em seu corpo como no que circunda a Terra ao nível de seu controle, ou seja, o sistema de controle do mental humano ou, ainda, as egrégoras, a impossibilidade para reencontrar, inteiramente, a liberdade. Alguns de vocês a reencontraram. Alguns de vocês estão a caminho para vivê-la. Tudo isso nos regozijou, porque nós pudemos constatar, em nossos diferentes reencontros com vocês, sejam minhas irmãs, ou eu mesma, ou ainda os anciões e os arcanjos, que cada um aportou sua pedra para permitir-lhes encontrar-se e reencontrar-se, enfim, tal como vocês são, na eternidade. Nós estamos, também, perfeitamente conscientes, em todo caso, para aquelas e aqueles de nós, que conhecemos a carne desta terra, que existem tantos pesos na densidade na qual vocês estão, que alguns obstáculos podiam parecer, ainda há alguns anos, dificilmente retiráveis. Mas eu os convido a olhar, objetivamente. Olhem o que vocês eram, o que vocês acreditavam ser, há alguns anos, e olhem, hoje, o que vocês são. Eu não falo, é claro, de circunstâncias, quaisquer que sejam, de sua vida, mas eu me dirijo, diretamente, ao seu coração e à sua consciência. Quanto mais vocês se conscientizarem disso, mais vocês vão aceitar soltar os últimos hábitos, os últimos medos, as últimas dúvidas, como as últimas resistências coletivas. Vocês sabem que, por trás de tudo isso, há essa morada de paz suprema, e nós sabemos que vocês são cada vez mais numerosos a experimentar, a estabelecer-se ali, a ali permanecer. Como eu lhes disse, quando de minha última intervenção, o tempo de meu apelo está muito próximo. O canal Mariano Coletivo foi criado e constituído. Ele é operacional. Nós estamos próximos de vocês.
nós estamos, mesmo, desvendados, para muitos, no interior de vocês. Então, esse momento, é um momento de festa, mas de uma festa que não para, jamais. Porque, enquanto nesse mundo, vocês têm o hábito de oscilar entre um estado e outro, uma experiência e outra, alegrias e dores, em sua eternidade, nenhuma dessas alternâncias pode existir, nenhuma flutuação pode aparecer. Então, é claro, para o que resta de sua pessoa inserida em sua história ou na história desse mundo, isso pode parecer, ainda, muito distante, muito hipotético. Mas vocês sabem muito bem, por suas experiências, por sua vivência, pelos diversos testemunhos que podem comunicar-se, que todas essas etapas, que nós temos transposto e que vocês têm transposto, foram etapas salutares, que visam encurtar e suavizar os elementos os mais desagradáveis, mesmo, para a personalidade. O parto e a liberação produzir-se-ão a um dado momento. Mas foi necessário construir esse momento, foi necessário construir, pouco a pouco, reconstruir, eu diria, sua eternidade. E vocês o realizaram. Aqueles de vocês que já foram chamados a um dado momento ou outro, devem instalar-se, cada vez mais, nessa reminiscência e, bem mais do que isso, nessa paz, nessa felicidade que lhes é prometida, porque é seu direito. Não como algo a adquirir. É o que vocês eram anteriormente. E eu falo de anteriormente como a experiência dessa encarnação, como de toda a encarnação, nesse mundo. Quer sejam suas linhagens estelares, quer seja a ação dos elementos, quer sejam as diferentes percepções presentes em seu corpo, vocês se aproximaram, todos, em um grau ou outro, ou viveram a verdade absoluta do amor e da luz que vocês são. Doravante, as circunstâncias preliminares estão, todas, reunidas. Vocês, como nós, como a Terra, que dissemos sim, esperamos, agora, sem impaciência, nessa paz, o momento em que o limiar de luz tornar-se-á tal, que o clique produzir-se-á de maneira coletiva. Lembrem-se, durante este período, seja antes de meu apelo, ou exatamente após o meu apelo, antes desse famoso momento preciso e localizado, o que vocês são, o que vocês vivem, seja por instante ou de maneira mais constante, nada mais há a considerar nem a preparar. Doravante, eu diria, mesmo, que nada mais há a preparar, que nada há a pedir, nada há a esperar. Que há apenas a viver, de modo mais humilde possível, o que se desenrola agora. De sua humildade e de sua simplicidade, decorrerá, realmente, o apoio que vocês aportarão à luz, para o trabalho dela. Lembrem-se de que até esse clique, até esse instante, que não é, eu o lembro, necessariamente, assimilado e sobreponível com os prazos astronômicos, tudo isso se desenrola no mesmo tempo. Mesmo se para nós, tudo esteja consumado, nós sabemos, é claro, que de seu ponto de vista, pode parecer restar algo a realizar, é claro, para o que você nomeiam a ascensão, e o que nós nomeamos, com vocês, a translação. Mas o que há a realizar não necessita, de sua parte, de outra coisa que não essa humildade, essa benevolência e essa noção de deixar trabalhar o que trabalha. Assim, a partir de hoje até, eu diria, esse prazo astronômico, nós estaremos, duas de minhas irmãs, e eu mesma, ao mais próximo de vocês, de maneira privilegiada, mas não exclusiva. Assim, minha irmã Gema, NDR, Gema Galgani, e minha irmã Mã, NDR, Mananda Moir, e eu mesma, estaremos, mais do que nunca, presentes, com evidência, durante seus alinhamentos, para outros, durante suas noites e também, eu diria, como uma espécie de lembrança, antes do clique de que eu falei, que é de manifestar-se a vocês, de falar-lhes, informar-lhes. Eu sei que há, entre vocês, aqui, como alhures, os que me ouvem e com os quais eu interajo.
Então, é claro, isso pode parecer surpreendente, porque vocês têm, sempre, tendência a considerar que, além de sentir nossas presenças nas comunhões ou de sentir nossa presença em vocês, é-lhes, por vezes, difícil encontrar um significado outro, que não um contato ou interagir, diferentemente, do que pela própria comunhão. Hoje, alguns de vocês estão tão elevados, vibratoriamente em consciência, que não há, para nós, qualquer dificuldade para, realmente, falar-lhes de diversas coisas que lhes são próprias. Mas lembrem-se de que, a um dado momento, eu me exprimirei a vocês, coletivamente, no mesmo momento. Esse momento, vocês não podem conhecê-lo, a não ser que ele já está atualizado nos outros espaços/tempos, nas outras dimensões, e que resta apenas, de algum modo, que essa revelação do coração ascensional realize-se no conjunto coletivo da Terra. Porque é naquele momento, que aqueles de nossos irmãos e irmãs, e meus filhos, que dormem, lembrar-se-ão, pelo impulso final da luz, o que eles foram e o que eles são, de toda a eternidade. Qualquer que tenha sido a passagem sobre esta terra, qualquer que seja a sua duração, qualquer que seja a sua intensidade e quaisquer que sejam os marcadores de uma evolução, hoje, vocês são convidados a deixar tudo isso ser varrido, cada vez mais, por nossa presença, por sua presença e, portanto, pela própria luz. Nossos encontros de 19 horas, hora francesa, tornar-se-ão cada vez mais perceptíveis por nossa tripla presença feminina, junto a vocês e em vocês. Porque esse é um melhor modo de reequilibrar, eu diria, definitivamente, a dualidade masculina/feminina e permitir-lhes juntar-se ao que foi nomeado, pelo Arcanjo Miguel, a androginia primordial. Todos os reencontros com seus duplos, quaisquer que sejam, seja com Kiristi, com Miguel, ou conosco, ou com os anciões, tiveram apenas um objetivo: o de permitir-lhes essas fusões. Não, unicamente, com um duplo, não, unicamente, com o que está encarnado, mas, verdadeiramente, essa fusão com a vida. Ou seja, reencontrar essa filiação, essa liberdade de ser o que vocês quiserem, o que vocês gostam, onde quer que vocês estejam, em qualquer forma, em qualquer dimensão, qualquer consciência que seja. Mantenham, também, presente no espírito que, nesses tempos tão precisos, podem manifestar-se, ainda, em vocês, mas, cada vez mais, no que vocês nomeiam o exterior, ou seja, o mundo, sinais que podem ser considerados como o que são chamadas catástrofes, do ponto de vista da personalidade. Mas nenhuma catástrofe concerne ao que vocês são. Bem ao contrário. E o que é chamado, de um ponto de vista, uma catástrofe, é uma liberação, de outro lado. Não são, simplesmente, jogos de palavras ou questões de definição, mas, bem mais, o próprio estado de sua consciência. De acordo com o que vocês são, e não mais de acordo com o que vocês pensaram, criaram ou imaginaram ou acreditaram, mas, efetivamente, de acordo com sua intimidade, que lhes é própria e na qual se reencontram todas as intimidades, na mesma realiança, na mesma filiação, que é aquela da liberdade, do amor e da luz. Eu lhes proponho alguns instantes de fusão, em silêncio, antes de prosseguir para a segunda parte do que eu tenho a transmitir-lhes. Partilhar da doação da graça. Eu vou, portanto, agora, prosseguir por esses alguns elementos que, eu espero, permitirão assisti-los em seu próprio processo de verificação do que se desenrola em vocês. E lembrem-se dessas frases. Só o que é chamado a desaparecer, tem medo de desaparecer. O que é eterno não tem qualquer razão para ser afetado pelo que quer que seja. Nossa tripla radiância de estrelas, realizada por Genma, Mahananda e eu mesma, que é ilustrada pelo manto azul da graça e o canal mariano vai, agora, transpor um limiar. Este limiar é um limiar de uma comunicação mais direta, mais fácil, mesmo, de acordo com seus critérios. De nossos reencontros crescerá a paz. De nossos reencontros sairá o amor.
Nós os convidamos a emergir, completamente, em nossos contatos. Você dali extrairão, sem nada pedir, tudo o que é útil e necessário para este tempo. Para terminar, eu os lembro, também de que, em termos de tempo, o clique, o momento do basculamento, se preferem, corresponderá a um momento que não é escolhido, nem por nós, nem por vocês, nem pela Terra, mas, efetivamente, pelo que vocês nomeiam, e nomeamos com vocês, a fonte, também, pela capacidade de revelação da fonte. A luz penetra em vocês. Ela não penetra mais, unicamente, doravante, pelas estrelas da cabeça ou pelo coração, mas a luz pode penetrar em todo o espaço de sua consciência e de seu corpo. Então, é claro, há reajustes necessários. Mas seu corpo é um guia perfeito para o que há a viver, agora. Sigam o que lhes diz seu corpo e não mais o que lhe dizem suas vontades ou seus hábitos. É aí que vocês devem estar às claras consigo mesmos. Será que vocês estão, realmente, em acordo consigo mesmos? Será que vocês aceitam atribuir-se o que é necessário, e que a luz pede-lhes, para aperfeiçoar sua própria translação? É o momento, durante esses dias e essas algumas semanas, que precedem o fim deste ano, no qual vocês vão poder, não unicamente, posicionar-se, mas, realmente, estabelecer-se no amor e na luz, ou no mental. No amor ou em outra coisa. Não haverá mais dois lugares possíveis. Não haverá mais a escolha entre um lugar e outro lugar. Vocês não poderão mais estar a cavalo sobre duas realidades, mas constatarão, por si mesmos, que uma realidade substitui outra, ou que a realidade que vocês conhecem torna-se ainda mais marcada. Isso se tornará facilmente perceptível a vocês. E lembrem-se, sempre, de que nossas presenças, ao seu lado e em vocês, são, de algum modo, a prova evidente de que vocês não estão mais separados, de que vocês não estão mais divididos. Mesmo se esse mundo pareça-lhes, ainda, separado e dividido. E se vocês aceitam essa unificação, essa união que se produz em vocês, então, verão, muito rapidamente, que, real e concretamente, as circunstâncias do efêmero não estão, de modo algum, à frente de sua vida, mas afastam-se de vocês, natural e espontaneamente, sem nada rejeitar, sem nada descartar. Mas é, justamente, o que estava privado de luz que, em vocês como sobre esse mundo, desaparece, inteiramente, mesmo se, em alguns casos, as aparências possam dar-lhes mais a imagem do que resiste e opõe-se. Isso só tem um tempo de existência, que é cada vez mais limitado e cada vez menos aparente. Mas, para isso, nós temos insistido. Vocês devem estar cada vez mais livres, sobretudo, de qualquer crença, de qualquer ideia preconcebida, de qualquer projeção. Lembrem-se de que, em definitivo, o que quer que eu lhes diga sobre o tempo que se desenrola, sobre os prazos astronômicos, ou sobre o clique da translação, vocês já estão fora de tudo isso, a partir do instante em que não estão mais inscritos na personalidade. Aliás, vocês constatarão, cada vez mais facilmente, quando estão, novamente, religados à sua liberdade, não são mais afetados por uma história desse mundo. Quaisquer que sejam o início ou o fim da história, vocês não estão mais na história, mas vocês estão na vida. Ora, a vida não se acomoda com qualquer história, qualquer arranjo, com mental ou com memórias, quaisquer que sejam. Redescobrir a vida e a liberdade é manifestar a paz, o amor, a luz e a humildade e, sobretudo, a simplicidade. Porque aí se encontra, na humildade e na simplicidade, eu diria, a quintessência de sua eternidade. Então, sim, vocês podem chamar-nos, minhas irmãs e eu, do mesmo modo que Uriel acompanhou-os durante essas semanas. Ele conclui, hoje, a missão dele. Do mesmo modo que outros arcanjos concluíram, do mesmo modo que alguns anciões, ou alguns intervenientes que os deixaram recentemente, porque nada mais tem a exprimir, do mesmo modo, para vocês, é a mesma coisa que se desenrola. Não há que adquirir a mínima crença.
Há apenas que estabelecer-se em sua eternidade. Todo o resto, absolutamente todo o resto, decorre daí. Não é mais tempo de procurar modificar circunstâncias. Não é mais tempo de procurar modificar condições. E, verdadeiramente, tempo de viver o essencial, para tornar-se, vocês mesmos, esse essencial que vocês são. Assim, para ajudá-los nisso, minhas duas irmãs, e eu mesma, estaremos com vocês, todas as noites, às 19 horas, hora francesa, ou quando vocês nos chamarem. Mas eu voltarei, também, a exprimir-me em uma semana, e em 15 dias, entre vocês, sempre à mesma hora, dias 8 e 15 de dezembro, às 14 horas, hora francesa. É um encontro que eu lhes dou, no qual haverá, como vocês verão, cada vez menos palavras, cada vez mais presença, cada vez mais eternidade, cada vez mais beleza. Porque o conjunto de palavras que era possível pronunciar, foi. Porque o conjunto de experiências de sua consciência, que era possível viver durante essa fase, foi-lhes comunicado. Vocês viveram, talvez, a totalidade delas, ou talvez, nenhuma. Mas, quaisquer que sejam essas fases, hoje, elas se apagam, por si mesmas, diante da magnificência da luz e do amor, no retorno integral de que existe então, não há mais que procurar sinal exterior, não há mais que procurar data. Porque tudo isso, quando vocês entram em sua eternidade, vocês sabem, não tem mais qualquer espécie de importância. O que vocês são não é mais tributário desse mundo, mesmo se vocês estejam, ainda, sobre esse mundo. A verdadeira liberdade e a verdadeira liberação estão aí. Não estão alhures. Tomar consciência disso é tomar consciência e viver sua eternidade. É viver esse indizível de que nada pode ser dito. E, sobretudo, depor as armas de toda a resistência e de toda a veleidade de confrontação, mesmo entre seu próprio efêmero e seu próprio eterno, em vocês. Esses mecanismos diversos que vocês têm vivido, e que eram chamados, ainda há uma semana, essa sobreposição, essa justaposição, NDR. Ver sobre esse tema a intervenção de Amael de 24 de novembro de 2012, tornam-se, por momentos, uma espécie de sobreimpressão, na qual duas realidades misturam-se, na qual duas coisas, que até o presente eram desconhecidas, uma da outra, reencontram-se. São, efetivamente, reencontros. E, como todos os reencontros, sempre, uma festa. Exceto que aí, não é uma festa que é limitada a um momento ou a um instante, mas, que a cada dia, vai aparecer-lhes como eterna, perpétua e de uma grande graça. Se já não foi feito, vocês descobrirão que a luz, o amor, são a única verdade, presente e inscrita em todos os tempos, em toda dimensão, mesmo aqui, aí, onde vocês estão. Não como uma busca, ou algo de exterior, mas, efetivamente, como a própria natureza do que vocês são e do que nós somos. Então, nós os convidamos, mais do que nunca, durante todos esses anos, a permanecer, verdadeiramente, o mais simples possível. Observem, se desejarem a ação da luz e do amor, em vocês. Observem o que parece mudar em seu ambiente, como em vocês. Uma de minhas irmãs preveniu-os. Doravante, a luz é tal, que elas nutre, em todos os sentidos do termo, NDR. Ver intervenção de Hildegard de Bingen, de 3 de outubro de 2012. E tudo o que os nutria anteriormente, seja nas trocas fraternais, seja em uma relação harmoniosa, com outro irmão ou irmã, qualquer que seja seu papel em sua vida, aparece-lhes como não suficiente, mas, também, como elementos que eram paliativos, de algum modo. Hoje, vocês se descobrem inteiros e curados. Mesmo se isso tenha, para vocês, ainda, a aparência de um sonho, porque não está, ainda, estabelecido, de maneira fixa e definitiva, vocês não podem ignorar esses dois componentes, vocês não podem ignorar o que acontece em vocês, de maneira cada vez mais tangível, como o que acontece sobre esse mundo.
A fusão dos elementos que se realiza ao nível do éter e no ponto er de sua cabeça e de seu coração, é um momento de grande regozijo. É um momento no qual tudo que lhes é conhecido desaparece, seja o corpo, seja o sentido de uma identidade, seja, mesmo, uma vibração que possa tornar-se extremamente intensa, que parece levar o corpo a lures. A um dado momento, por trás de tudo isso, há a paz. E essa paz não é, simplesmente, uma oposição à guerra, mas, realmente, a verdadeira paz, aquela que coincide com a eternidade e que é a manifestação, aqui, para vocês, da eternidade. Encontrar a cedida consciência, da fonte, no coração do coração, é passar de um estado ao outro, sem dificuldade e sem apreensão. É não mais, verdadeiramente, fazer distinção entre o que é conhecido e desconhecido, porque o desconhecido revelou-se a vocês, mais ou menos potentemente, mais ou menos integralmente, mas, contudo, com bastante evidência, para fazê-los considerar o que se desenrola agora. De sua constância na paz, de sua constância na unidade decorrerá, diretamente, a facilidade com a qual a luz estabelecerá seu reino eterno. Estejam, também, conscientes e, eu repito, hoje, que vocês não têm que convencer quem quer que seja. Só sua presença, não através de palavras, mas através da qualidade de transparência que os habitam, será capaz de iluminar, realmente, não o mental, mas o coração dos seres que se aproximam de vocês. O amor é evidência. O amor não será, jamais, uma expressão ou um ponto de vista. Essa evidência estabelece-se por si mesma. Eu diria que ela não tem necessidade de nada, doravante, de seu efêmero, contrariamente ao que, durante esses anos, nós temos insistido sobre sua consciência, sobre as lâmpadas do corpo, as cruzes da cabeça e tantos elementos que lhes permitiram afinar, de algum modo, sua consciência e sua capacidade para descobrir o amor, que é ela mesma. Tudo isso, agora, está superado, porque vocês estão imersos, cada vez mais, na luz. Vocês estão imersos, cada vez mais, nessa paz. Então, é claro, há inumeráveis irmãos e irmãs que não vivem essa paz. Que vivem o medo, a cólera, a negação. Que recusam ver a verdade da consciência, e vocês nada podem ali. Simplesmente, ser cada vez mais humildes e cada vez mais transparentes, para que o que emana de vocês passe das palavras, passe de atitude, passe do olhar. E que o que emana de vocês seja o único sinal e a única evidência importante, para o conjunto da humanidade. A partir desta noite, às 19 horas, hora francesa, nós estabeleceremos nossa presença, em vocês, até o momento em que essa presença tornar-se-á, por sua vez, para vocês, comum e habitual. Não para fazer dela um hábito, mas para fazer dela, justamente, uma permanência que não se apaga mais. Quando vocês começarem a viver isso, durante esses dias que se escoam, até o fim desse ano terrestre, vocês sabem e saberão que se aproximam desse clique. Lembrem-se de que os sons do céu e da terra, que foram ouvidos em todo lugar da terra de maneira descontínua, serão contínuos, pouco tempo antes de meu apelo. Não há melhor modo de desaparecer, do que aparecer na luz. Aí está o objetivo desse clique, desse momento que foi apreendido de muitos modos diferentes, desde os profetas, do Antigo como do Novo Testamento ou, ainda, das escrituras védicas ou corânicas. Tudo isso havia sido colorido pela história do momento, pelas personalidades do momento. E, é claro, essas circunstâncias mudaram, graças à luz, graças a vocês. Quando esses sinais reforçarem-se em vocês, quando vocês desaparecerem, cada vez mais, de seu hábito de vida em uma personalidade, quando não existir mais do que a luz, e vocês continuarem aí, independentemente desse corpo, dessa forma e de sua pessoa, vocês saberão, então, que estão na eternidade, e que o momento está muito próximo para que a eternidade estabeleça-se sobre a Terra, em sua nova dimensão de vida.
Quando os sons do céu e da terra forem permanentes, e eu sei que vocês o vivem, a título individual, pelo reforço do que é chamado canto da alma ou do espírito, em vocês, quando for audível para todos e por toda a parte, então, vocês saberão, que poucos dias depois, 3 dias depois, eu intervirei. E que 3 dias depois de minha intervenção, desenrolar-se-á esse mecanismo do desaparecimento e do aparecimento, com a maior das facilidades. Porque esse processo, eu repito, é totalmente natural, para a luz, e totalmente oposto à manutenção do que é efêmero. Hoje, vocês são, portanto, chamados, por nossa presença e sua presença, a estabelecer-se, de maneira cada vez mais permanente e evidente, no que aparece. E afastar-se, sem procurá-lo, de tudo o que desaparece. E vocês se darão conta: nada apareceu e nada desapareceu. Apenas resta o que vocês sempre foram. Mesmo se, de momento, sejam apenas simples expressões, mesmo se seu coração vibra o que eu digo, o importante não é dizer sim ou não crer nisso, mas, efetivamente, vivê-lo, vocês mesmos, em sua intimidade. É isso que está chegando a partir de hoje. Nós escolhemos, é claro, os momentos que são, para cada um de vocês, os mais fáceis, fora dos alinhamentos. Quando vocês estão sós, nós escolhemos os momentos em que a permeabilidade de sua forma é a mais segura para vocês, como para nós. Geralmente, no momento do adormecimento ou do despertar, em suas meditações ou em suas noites. Frequentemente vocês observarão que seus sonhos são interrompidos e constatarão, então, que o que vocês nomeavam, até então, um sonho, não é um. E que esse sonho não é mais tangível do que sua vida. Eu não falo, é claro, de sonhos que tratam de seu cotidiano, mas de sonhos que possam fazê-los viver tanto a luz como a vibração ou, ainda, reencontros místicos. Desse modo, vocês se aperceberam, ou vocês se aperceberão, cada vez mais, que a própria definição da realidade não tem mais sentido para vocês, e não faz mais sentido. O que era chamado real, a matéria, o concreto espiritualiza-se, e espiritualizando-se, desaparece de um plano de manifestação, para entrar em outro plano de manifestação. Mantenham presente no espírito, que o que a lagarta chama a morte ou a catástrofe, a borboleta chama nascimento ou liberação. E isso não tem que ser uma crença. Isso não tem que ser uma ideologia, mas, efetivamente, sua vivência, sua intimidade. Vocês têm, doravante, tudo, em vocês e com vocês, para levar a efeito o que acontece. Não mais, unicamente, para vocês, ou para alguns de vocês, mas, efetivamente, para a totalidade da humanidade. Vocês não devem conceber, nisso, nem inquietação, nem medo, nem impaciência, nem qualquer projeção. Simplesmente, saibam que não, unicamente, tudo está consumado, mas, que há, em vocês, agora, todas as estruturas, todas as funções e todas as percepções úteis, para levá-los a esse basculamento. A porta estreita, para um número cada vez maior de irmãos e de irmãs encarnados, está realizada ou em curso de realizar-se. Mesmo se possam existir, ainda, em vocês, resistências, não atribuam peso a elas. Permaneçam humildes e simples. Porque, como vocês poderiam pretender que a luz seja tudo e não deixar a luz ser tudo? O que vocês querem manter? Cabe a vocês ver. Mas, mais do que nunca, isso decorrerá de sua própria capacidade para viver essa intimidade, ou não. Eu os convido, novamente, além de cada noite, a estabelecer um processo de fusão no coração do coração, a cada sábado, para os 2 sábados que vêm, à mesma hora. É um momento no qual, não unicamente, nós comungaremos, mas no qual nós fusionaremos, na liberdade e na verdade.
Na hora em que, cada vez mais, entre vocês, sobre esta terra, vivem transformações importantes, transformações interiores, antes de tudo, concernentes tanto a esse corpo de carne como a sua consciência, isso é o testemunho, indiscutível, do que se desenrola, para vocês e em vocês, mas, também, para a terra. Eu não falarei mais de sinais da terra ligados aos elementos, porque eles lhes aparecerão, a cada dia, cada vez mais evidentes. Só aqueles dentre vocês, entre o conjunto de irmãos e irmãs da terra, encarnados, que estiverem na negação, não poderão nem mesmo aceitar, nem mesmo crer, no que é visto, percebido ou experimentado. Lembrem-se, aí também, de que isso não tem qualquer espécie de importância porque, até certo limiar, a imersão na luz pode ser negada ou contornada, mas que, a um dado momento, a intensidade, a difusão da luz vibral é tal, que vocês não poderão mais dela subtrair-se, mas, simplesmente, reencontrar sua eternidade, mesmo se, depois, sua escolha seja diferente, porque vocês são livres. E é, justamente, essa liberdade reencontrada que lhes permitirá ser livre, ao mesmo tempo prosseguindo a experiência da consciência ou estado absoluto. Esses tempos são tempos de amor infinito, de amor potente, segundo seus critérios, de amor vibrante, total, que não se embaraça com qualquer compromisso. Porque o amor não será, jamais, um compromisso, nem mesmo a luz. Amor e luz são evidências que lhes foram subtraídas. Eu não voltarei a esses dados históricos, mas quero, sobretudo, atrelar-me ao seu instante presente. Esse instante presente que se desenrola durante esse e que necessita de estar ainda mais na escuta, não do que lhes sugere sua personalidade, mas do que lhes diz a própria luz, quanto aos seus hábitos, quanto aos seus comportamentos, quanto ao conjunto do que constitui sua vida. Porque a luz não faz mais do que, unicamente, convidá-los a algumas coisas. Ela vem estabelecer-se, inteiramente. E nada pode ser consumado em meia medida, com ela. Comecemos, se quiserem, após essa segunda parte de minha exposição, a inaugurar essa jornada por outro momento de intimidade, de coração a coração. Façamos isso. Partilhar da doação da graça. Novamente, eu rendo graças por sua presença e por sua luz. Se vocês têm questões específicas concernentes, de maneira exclusiva, à minha intervenção de hoje, então, eu os escuto, antes de retirar-me. Questão: é possível que o canal Mariano ative-se, alguns dias depois se desative? Bem amado, como foi exprimido em 3 reprises, o desaparecimento de processos vibratórios pode fazer-se por intermitência e, mesmo, de maneira definitiva. O ápice da vibração, o que lhes foi descrito, por 2 anciões, como a vibração celular ou a luz celular, NDR. Ver intervenção de um amigo, de 2 de novembro, e de Sri Aurobindo, de 1º de dezembro de 2012, a um dado momento, devido mesmo à sobreimpressão e justaposição de diferentes consciências, a uma aclimatação que se produz. Naquele momento, a vibração não tem mais que ser percebida no corpo. Vocês se tornaram a luz, inteiramente. E na instalação dela, há, efetivamente, momentos em que a percepção, seja do canal Mariano, do fogo do coração ou, ainda, de um dos triângulos elementares da cabeça ou, ainda, da onda de vida, se vocês a vivem, pode desaparecer, inteiramente. Mas, também, reaparecer, ainda, enquanto o clique ou o basculamento não tenha ocorrido, nesse corpo, e ser percebido novamente. Não é preciso alarmar-se nem inquietar-se com o desaparecimento de uma vibração, mas digam-se, efetivamente, que, se ela apareceu e se ela desaparece, ela não desapareceu do que vocês são. Simplesmente, seja na infinita presença ou, ainda, quando vocês saem da própria consciência, não há mais razão para o que quer que seja percebido, se não é o contentamento da luz. É-lhes, ainda, certamente difícil conceber isso.
Então, é claro, aqueles que não vivem esses aspectos da consciência, por mais que digam que a vibração nada é e para nada serve, que a consciência é o que é, independentemente de toda circunstância. A passagem pela vibração foi o meio, o mais direto, de fazê-los aceder ao que vocês são. Então, se, em você, a vibração, qualquer que seja, a percepção desapareça não, unicamente, não se alarme, mas aceite, também, isso. Porque é aí que se encontra a paz. Em Shantinilaya não há mais vibração, mesmo se a preliminar possa ser, por exemplo, a onda de vida ou a percepção do manto azul da graça. Mas a preliminar não é o que é estabelecido, em definitivo. Isso pode ser uma circunstância prévia, pode ser uma etapa, mas, como nós dissemos, a partir do instante em que o interveniente que lhes falou durante esse ano, NDR, BD, veio, etapas preliminares eram, talvez, etapas indispensáveis para muitos de vocês, para dirigi-los para a consciência pura, aquela que, devido a essa realiança ao absoluto que vocês são, não tem mais necessidade de manifestar-se por essa espécie de interface ligada à sobreposição, ou à justaposição ou à sobreimpressão, de consciências. Assim, quando você é amor, você o é. Você não tem mais necessidade de perceber, mesmo, a vibração do chakra do coração. Porque o que percebia era, é claro, a personalidade, que se transformava. Mas, a partir do instante em que a personalidade é dissolvida, a partir do instante em que o que é efêmero começa a desaparecer, e em que você começa a aparecer, ou em todo caso, você tem o sentimento de aparecer, bem, não há mais razão válida para que uma vibração esteja presente. Quando você se tornar a luz, você é a luz. Não há mais impacto da luz ao nível da densidade. A espiritualização da matéria, a ascensão, a transubstanciação, a translação ou o clique, corresponde, exatamente, a isso. Portanto, não se alarme com o que possa sobrevir, sobretudo, nesta fase última do tempo. Lembrem-se de que não é o que você pensa que cria o que você é. É o que você é que criou ou o que você pensa que se afastou disso. Assim, portanto, a vibração era ligada à consciência, mas de seu ponto de vista, aquele da personalidade. Pouco a pouco, elevando a consciência e as vibrações, vocês viveram, por experiência, o si ou, mesmo, a infinita presença. A onda de vida, então, lançou-se, transfigurou o que restava de apegos ligados, mesmo, à estrutura e aos hábitos desse mundo. E alguns de vocês descobrem, agora, ou já, há mais tempo, ou descobrirão, proximamente, que além da própria vibração da consciência há, efetivamente, a consciência. Ou seja, que vocês estão aí, e só vocês estão aí. Nada mais pode existir. Vocês acabaram, naquele momento, de exteriorizar sua consciência. Vocês acabaram de discriminar vibração ou não vibração. Vocês estão estabelecidos na eternidade. E essa eternidade não tem a vocação, se posso exprimi-lo assim, para manifestar o que quer que seja. E, é justamente na cessação total da manifestação, seja do mental como das vibrações, que se vive Shantinilaya. Então, não há quem esteja mais avançado ou mais atrasado. Há, simplesmente, etapas da luz, que acontecem em certa ordem e em outra ordem, para outros. Não temos mais perguntas, agradecemos. Filhos bem-amados, eu lhes digo, portanto, até às 14 horas, hora francesa, em uma semana. Mas eu lhes digo, também, até cada minuto de seu tempo terrestre, em vocês, se vocês quiserem. Que todas as bênçãos do amor, aqui e alures, estejam em vocês. Eu sou Maria, Rainha dos céus e da terra. Até breve. Jean-Luc Ayon. Aos 3 dimensões, 1º de dezembro de 2012. Tradução CLG.